pronto, aí pega. Eu passei um balde e então apareceu um Bom, pessoal, bom dia, é um prazer receber vocês aqui. A gente preparou esse dia para vocês, para contextualizar o evento que a gente faz, né, que vai acontecer em novembro. Durante o dia vocês vão entender melhor isso. Mas para essa contextualização e como o nosso evento fala de vinho paulista, a gente preparou uma parte aqui que vai ser um pouco mais técnica, para vocês fazerem a visita mesmo, entenderem o andamento de uma vinícola. E depois a gente vai lá para a minha vinícola, só que lá a gente vai só almoçar mesmo, não vamos fazer visitação. Então vocês sejam bem-vindos, fiquem à vontade. E hoje a gente está sendo aqui recebidos, então, pelos proprietários aqui da vinícola, que é o Daniel Micheleto, o Li e o Júnior, que vão guiar vocês aqui e apresentar a casa deles para vocês. Bom dia a todos, é um prazer recebê-los aqui na Vinícola Micheleto. Fiquem à vontade, a gente vai fazer uma breve, assim, a ideia, a gente não tem tanto tempo, né? Fazer uma breve apresentação um pouquinho da nossa história, tá? Da história da viticultura aqui na nossa região e como hoje a gente migrou da uva de mesa, estamos tentando migrar da uva de mesa para algumas iniciativas de produção de uvas viníferas, tá? Depois vamos mostrar um pouquinho da nossa produção, é uma micro vinícola na verdade, tá? E do que nós estamos fazendo. E ao final vamos ter uma degustação de alguns dos nossos produtos aí para vocês terem o contato aí com o que nós estamos fazendo aqui na vinícola. Aí essa introdução, essa parte da história, a gente acho que pode fazer aqui mesmo, né, para ficar mais fresquinho. Depois a ideia é a gente sair ali na barreira ali para a gente falar um pouquinho dessa questão dessa tecnologia de inversão de poda, colheita de inverno, que é uma questão aí, não é nova, mas é uma coisa muito diferente da viticultura tradicional, né? Então, eu sei que a maioria de vocês já deve ter conhecimento, mas vamos falar um pouquinho da parte técnica, até para vocês tirarem qualquer dúvida aí que a gente souber tá sanando. Essa gerente da produção, tá? A Mariana é ela que cuida dos nossos vinhos aí, e ela tem um respaldo aí na parte da vinificação da Isabela, que alguns de vocês devem conhecer, que é responsável por alguns dos vinhos de inverno aí. Ela trabalhava na Ipamig e hoje ela está na Vitácia Enológica, né? Fazendo ali o Primeira Estrada, o Maria Maria e alguns outros vinhos conhecidos aí. Então ela também que dá esse respaldo aí no nosso processo de vinificação. Na verdade o que nós sabemos particularmente é plantar uva, sabe? A parte de vinificação. Para fazer vinho de mesa é muito simples, agora para fazer vinho fino não é qualquer um, né? Então a gente tem que ter uma assessoria aí competente para isso. Um pouquinho da história, só para contextualizar o que nós estamos fazendo, chegar ao que nós estamos fazendo hoje, de uma forma resumida, nós temos ali, se nós virmos toda essa paisagem aqui, para que a gente sair ali fora, tudo isso que nós vemos aqui, tanto a mata como as videiras, era tudo café no final do século XIX, tá? Então nós tínhamos aqui, nós estamos no meio de 5 grandes fazendas de café aqui do período colonial, tá? Como diversas regiões aqui do estado de São Paulo. Nós não temos variedades de uvas nativas na América Latina, né? As variedades vieram ou da Europa ou da América do Norte e no início, os portugueses trouxeram algumas variedades europeias, mas primeiro relato de uma variedade chegada ao Brasil foi com Martim Afonso. Provavelmente não teve sucesso, né? Plantar uva em São Vicente não ia dar muito certo, né? Então, com o passar dos anos, os colonizadores subiram a Serra do Mar, subiram até o Planalto, e ali numa condição ainda não muito adequada, porque terra da garoa também não combina muito com uva, mas já numa condição melhor que o litoral, eles conseguiram produzir os primeiros cachos de uvas aqui no território nacional e fazer os primeiros vinhos. Principalmente os jesuítas precisavam desse vinho para
para as missas, né? Então, a gente diz que o berço da viticultura nacional é a capital do estado de São Paulo, tá? A gente faz questão de ressaltar isso. A gente visitando os gaúchos lá, eles têm uma outra teoria que veio pela Argentina, com os espanhóis, tal, não sei o quê, mas foi um pouco depois. Então, a gente, bem depois, olha lá. Exato, é. Pronto. Já dizia Júlio. Já se dizia, já Júlio Seabra, Inglês de Souza, já dizia isso no seu livro Vinhedos Paulistas. Mas durante todo esse período da colonização, do Brasil colônia, não houve interesse no desenvolvimento da viticultura no nosso país, porque Portugal não tinha interesse nisso, tiveram os grandes ciclos econômicos aí que todos conhecem, né? A cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, a borracha lá no norte. E o último grande ciclo foi o ciclo do café, que aí é onde a gente chega no final do século XIX, que eu falei da paisagem aqui toda repleta de café, tá? Durante todo esse período colonial, entretanto, como nós fazemos vários testes hoje, né? A gente descendo aqui do lado direito, a gente tem 1 hectare ali só de testes de variedades, porta-enxertos, sistemas de condução, manejo de irrigação. Então, naquela época também tinha os loucos que faziam testes também, né? E traziam variedades primeiro da Europa e depois começaram a introduzir variedades norte-americanas. E por uma questão da vitis labrusca ser mais resistente, né, às nossas condições climáticas de calor e umidade, elas se adaptaram muito melhor ao terroir paulista, vamos dizer assim. Então, com o declínio do café, em função da crise de 29, uma série de outros problemas que são relatados, geadas, o pessoal explorava o solo de uma maneira intensiva, sem ter cuidado. Então tem relatos de problemas com erosão, relatos de problemas com formiga. Então, e depois a crise de 29 acabou juntando tudo isso e os cafezais aqui entraram em declínio, né, migrando para outras regiões. E esses italianos que vieram, porque em 1888 houve a abolição dos escravos, faltou mão de obra para o café, e aí todo aquele movimento na Europa para fugindo, né, de uma série de problemas, né, da fome, da miséria, foi feito um trabalho para trazer esses imigrantes aqui para o Brasil e para a América do Norte também. Para cá vieram principalmente os imigrantes italianos, né, vieram para trabalhar no café, e nesse período já poucos vieram com dinheiro, né, algumas famílias vieram com dinheiro, a maioria saiu da pobreza mesmo, e em busca de uma vida nova. Chegou aqui mais problema, né? Café em crise, e o que vai fazer agora? Voltar para a Itália nadando não dava, né? Então o que eles sabiam fazer era plantar uva, tá? Que eles vieram dessa cultura da viticultura. E chegando aqui eles encontraram uma facilidade no cultivo da uva Isabel. Uva Isabel, uma uva de mesa, serve para fazer, uma uva americana, né? Serve para fazer sucos, serve para fazer vinho de mesa, serve para fazer geleia, serve para consumir natura. E começou a se desenvolver a viticultura aqui na nossa região com base na uva Isabel. Em paralelo com algumas outras variedades, como a Curbina, que o pessoal fala aqui, que é a Seibel 2, que são híbridos, né? Mas a Isabel prioritariamente. Só que um fato mudou toda a história novamente. No ano de 1933 ocorreu um fato que, seguinte, tinha a uva Isabel, mas tinha outras variedades em teste. E entre as variedades em teste existia a uva Niágara branca. Não existia a uva Niágara rosada, que é 99% das parreiras que a gente vê aqui hoje. Niágara branca, de origem, é um cruzamento de duas variedades de uma região do norte dos Estados Unidos, tá? Niágara, porque foi um cruzamento feito próximo ali das cataratas, né? Do rio Niágara. No sul do Canadá também tem muito dessa variedade. E no ano de 1933, após uma poda, no final do inverno, começo da primavera, num ramo de Niágara branca surgiram 3 cachos rosados. Então é uma mutação que ocorreu, tá? Chama-se mutação somática. Existe uma explicação agronômica para isso, tá?
A pessoa fala que é abelha, que é não sei o que, mas não, é uma mutação mesmo do gene lá que dá a cor da casca da uva. E isso ocorreu no ano de 1933 em 2 vinhedos aqui na nossa região. Um aqui no bairro do Traviú, em Jundiaí, na família Carbonari, que ainda é muito conhecida, e outro aqui no bairro do Leitão, em Louveira, na família Gumiero, tá? E os viticultores que viram essa mutação marcaram aquele galho, tá? Que deu origem aos cachos rosados. E propagaram aquele material genético através de enxertias. E todas as novas plantas oriundas daquele galho, daqueles galhos de uva rosada, deram origem produziram uvas de cacho rosado, tá? Então, por isso que se fala uva Niágara rosada de Jundiaí, porque a mutação ocorreu, Louveira, Vinhedo, Itupeva, tudo fazia parte de Jundiaí naquela época, tá? Então, isso fez com que alguns empreendedores da época vissem nessa variedade de uva uma oportunidade de ganhar dinheiro e começaram a propagar essa variedade, tá? Em 1936 foi colocado no mercado paulistano, foi um sucesso, tá? Em 1938 essa uva foi colocada no Rio de Janeiro. O Rio naquela época maior que São Paulo, capital do Brasil, e assim, desde sempre existe uma dificuldade. Tem algum carioca aqui ou não? Olha lá. Lá no Rio de Janeiro existe uma dificuldade de colocar uva branca no mercado. Então a Niágara branca não vai para o Rio de Janeiro nem para Vitória, vai para o resto do Brasil todo. Uva Itália dificilmente é colocada lá no Rio de Janeiro, porque existe assim uma tradição de que a uva branca é mais azeda. Na verdade é mais doce que a rosada, que a preta, mas existe isso daí, é mercadológico. Então vocês imaginem uma uva rosada, aromática, fácil de chupar, resistente. Então, a partir desse movimento, que o mercado aceitou essa variedade, nossos avós começaram a migrar da uva Isabel, da uva Curbina, para a uva Niágara rosada, porque dava dinheiro. E a gente, nesse período todo, posterior a esse fato histórico, o estado de São Paulo, salvo algumas regiões, como São Roque, ele esqueceu um pouco do vinho, tá? A uva para vinho, para vinificação, para processamento, ficou sempre em segundo plano. Então, nós nos especializamos no cultivo de uva de mesa, principalmente uva Niágara rosada. Se tu perguntar aqui em qualquer atacadista do Brasil, qual a região que melhor produz uva Niágara rosada, é a região de Jundiaí, e dos melhores produtores, principalmente 10 nomes estão aqui na nossa região. Hoje expandiu-se essa viticultura para todo o circuito das frutas, tá? Louveira é um dos 10 municípios que compõe o circuito das frutas, é o menor deles, porém é o que ainda mantém uma maior densidade de plantas de videira quando relacionado à área, tá? Se a gente for para Jundiaí, para Indaiatuba, o número total é maior de área cultivada com videiras. Mas em relação à área total do município, nós ainda que temos a maior concentração de plantas, tá? E aí, com o passar dos anos, tá? Nossos avós foram ganhando dinheiro com esse tipo de atividade, só que com o tempo isso foi se modificando. Nós temos uma estrutura fundiária de pequenas propriedades, tá? São pequenas áreas. Hoje a pressão imobiliária aqui é muito forte, falta mão de obra para trabalhar no campo, nos outros setores também, mas principalmente no campo. E com o tempo, a evolução da agronomia fez com que o valor agregado da uva Niágara, ele caísse demais. Até pouco tempo atrás, a gente esperava o Natal para chupar uva. Não sei se vocês são dessa época, né? Só tinha uva no Natal. Aqui a gente ficava esperando. Uva Itália, uva Niágara. E hoje, aqui no circuito das frutas, nós já fazemos 2 safras. Aí que começou, depois a gente vai falar sobre como começou a dupla poda, tá? Então a gente, do final de novembro até julho, tem uva Niágara sendo produzida aqui na nossa região. Lógico que os picos são dezembro, janeiro, e depois da segunda safra é em maio. Mas, depois que acaba a safra aqui, começa em Jales, noroeste de São Paulo, norte de Minas, Pirapora, Vale do São Francisco, não tem Niágara, mas tem outras inúmeras variedades que vêm para o nosso mercado. E você vai no supermercado hoje, tem uva do Chile, da Argentina, da Califórnia, da África do Sul. Então, a gente, com a globalização e com a evolução da agronomia, o nosso produto
perdeu um valor agregado que ele tinha antigamente. E isso colocou os viticultores em grande dificuldade, tá? E foi gradativamente, a partir dos anos 80, antes dos anos 80, cada final de safra, o viticultor comprava um caminhão, comprava um sítio novo, expandia a viticultura para a região de Indaiatuba, Porto Feliz, depois São Miguel Arcanjo, com a aquisição de áreas com climas diferentes para ter um maior intervalo de produção. Mas depois, com esse advento da diminuição do valor agregado, a gente começou a descapitalizar esses produtores. Hoje, no final da safra, numa pequena propriedade como essa, a gente, em vez de viajar para o Rio de Janeiro, a gente vai para Aparecida do Norte a pé. Então, assim, a gente faz essa brincadeira, mas assim, está muito difícil de viabilizar uma pequena propriedade economicamente nessa região aqui, com o cultivo de uva Niagara, tá? Então, o que nós estamos fazendo para tentar modificar isso? Tanto a minha família como a do meu sócio, nós tínhamos outras áreas maiores, outros sítios, tá? Que hoje não existem mais. O nosso pai falava para a gente estudar para não ficar na roça, né? E a gente teimoso estudou, mas voltou para a roça. Então, mas com uma outra visão, tá? A partir de 2002, a gente começou a se interessar pela parte de vinificação, porque até então a gente fazia o vinho com o resto da uva Niagara, que sobrava, e tinha uma dose de açúcar, que o nosso avô falava que você tinha que colocar em 100. Era, na verdade, um veneno que a gente fazia, né? Por isso que fala que o vinho da dor de cabeça vem dessa época aí. Então, a partir de 2002 começamos a estudar, buscar informações, viajar para aprender a fazer vinho. Primeiramente com uvas de mesa, tá? Com uvas Bordeaux, Isabel, alguns híbridos, Máximo, Lorena, e depois evoluindo para a questão dos vinhos finos. Mas essa nossa nova fase, como que a gente tenta viabilizar essa unidade de produção pequena? Além daqui, a gente tem mais 4 sítios arrendados, tá? Menores, que eram produtores de uva, foram abandonados, nós arrendamos e estamos cultivando vinhedos. Nós investimos em tecnologia na uva de mesa. Hoje, a produtividade da nossa uva de mesa, só com uma alteração de sistema de condução de espaldeira para Y, já duplicou. A gente mecanizou a produção de uva de mesa, tá? A gente, paralelamente a isso, trabalhou as uvas de processamento, mas o que mais viabiliza hoje essa pequena propriedade é o turismo rural, tá? Então, quando a gente alia um empório, uma loja, uma venda direta, eu não quero fazer o vinho para vender no supermercado, por exemplo, eu não consigo concorrer, principalmente no vinho comum. O vinho do comum é uma commodity, não tem, é tudo igual. O que fez no Rio Grande do Sul aqui, tudo se corrige, tudo fica igual. Tem uns piorzinhos, mas a maioria fica tudo igual. Então, o que a gente quer fazer é um vinho com a nossa característica, nos vinhos finos, expressando o nosso terroir, o nosso solo, o nosso clima, e vender direto para o consumidor final aqui na nossa propriedade, vender essa paisagem, vender um atendimento diferente. E estamos entre Campinas e São Paulo, né? Se a gente não conseguir fazer isso aqui, em outro lugar vai ser muito mais difícil. Então, essa que é a nossa realidade hoje, tá? A gente vem acompanhando essa evolução do cultivo de uvas finas para vinho desde o início. As primeiras parreiras de Syrah plantadas aqui pelo Dr. Murilo em 2006, elas estão conduzidas em Y, está inadequado, mas elas estão ali ainda, a gente vai ver agora. E viemos acompanhando essa evolução. Ainda temos uma produção pequena de vinhos finos comparado aos vinhos de mesa, né, que ainda nosso público aqui é muito heterogêneo e a gente faz muito vinho comum e ainda o que vende mais é o vinho comum adoçado, que é uma característica, mas isso vem gradativamente mudando, tá? O pessoal já está indo para o Moscatel, depois para o Merlot, para o Carmenère e vai evoluir com o tempo. Então, essa é um pouquinho da nossa história. Oi, desculpa. De vinho total ano, 80 mil litros. Mas disso, 90% é vinho de mesa e 10% é vinho. Esse ano nós vamos chegar aqui em 8 mil garrafas de vinho fino, tá? Até então só tínhamos a Syrah, agora já temos uma primeira safra de Franc, Cabernet Franc.
estamos com vinhedos plantados de Sauvignon Blanc, de Pinot, numa região um pouquinho mais alta, Marcelin, mas esses ainda não em produção. E fora isso, isso é muito importante para vocês terem ciência, nós prestamos assessoria para implantação e manejo de vinhedo. Eu estou assessorando hoje 9 vinhedos de uvas finas para vinho, com diferentes objetivos. Um produtor aqui em Itatiba, ele quer ter um vinhedo na entrada da fazenda, como ter um vinho da fazenda para servir os visitantes que vêm da Europa, dos Estados Unidos. Ele tem um vinho próprio dele, ele tem um Sauvignon Blanc muito bom, já dessa época, mas são 1000 plantas. Então, uma coisa bem pequena, um capricho dele, um hobby. Tá? Mas tem, por outro lado, empreendedores que não são da área investindo pesado nesse setor. Tá? Temos aqui duas regiões que eu diria que, das que eu atendo um raio aqui de 150 quilômetros no máximo, para conseguir fazer um bom trabalho. A gente não se estende para a região de Pinhal, Andradas, porque lá tem os consultores amigos nossos também, lá o pessoal do Christian, do Otávio. Mas aqui nessa região temos 2 polos que eu acho que tem um grande potencial de produzir vinhos parecidos com esses vinhos produzidos ali em Espírito Santo do Pinhal. Um está aqui entre Itu, Indaiatuba, Itupeva. Se a gente for pela Marechal Rondon, de Jundiaí para Itu, a gente vê aquela região com muita pedra. É uma região de um solo bem drenado, bem cascalho, uma região que dificilmente tem neblina, mesmo no inverno. Então, vai ter que Viracopos é um aeroporto que quase não fecha, porque não tem neblina. É uma condição de solo arenoso diferente do nosso, melhor. Então, essa região, a gente já tem um vinho que a gente pode provar deles, potencial muito bom. E depois a região aqui próxima a Campinas, Joaquim Egídio, Sousas, Morungaba, alguma coisa. Também uma característica muito parecida com essa região ali de Itu, tá? É um pouco diferente da nossa aqui. Então a gente já vê nas primeiras safras um potencial interessante. E também assim iniciamos a prestação de serviços de vinificação para esses viticultores que ainda não têm a sua planta. Então a gente também faz esse trabalho aqui na vinícola, ok? Alguma pergunta? Já tem gente produzindo, já tem vinhos de qualidade ali. Valachai é fim do mundo em alemão. É de um alemão ali entre Joaquim Egídio e indo para Morungaba, Estrada das Cabras, perto do observatório. Aí tem mais 2 empreendimentos grandes, de áreas maiores que 10 hectares já de início, que estão sendo introduzidos ali também. Depois tem José Esquil, lá em Areia Branca, maior plantador de maçã do Brasil, já iniciou com 20 hectares. Então entre Morungaba e Amparo já, mas é naquela regiãozinha ali. Então tem vários empreendimentos em andamento. Bramassol é um cliente nosso, tá? Ele vinificava aqui até o ano passado, agora ele vinifica lá. Mas sou eu que cuido do vinhedo lá, do Luiz. Aí próximo do Bramassol tem a fazenda Vila Mariana. Depois tem a fazenda Conceição do Limoeiro, que vai ser uma das maiores. Então está expandindo também naquela região. Depois tem Indaiatuba, tem 2, Montovanello e Quiquinato. Então é uma coisa assim que... E assim, pessoas com um potencial de investimento interessante, aí, porque é um investimento a longo prazo, sabe? Tá, a questão aqui é a produtividade da uva de mesa. Então a gente, só mudando o sistema de condução de espaldeira para Y, a gente dobrou a produtividade. Por quê? Primeiro, na hora que você abre o braço da videira, você expõe mais as gemas ao sol, né? A mudança, porque todo ano a gente faz uma renovação de vinhedo, tá? Principalmente das uvas de mesa. Então, nessa renovação, a gente já partiu para outro sistema de condução. Então, é rápido. Só tem que ter, porque o investimento é 3 vezes maior, mas pois não. Quais os
dessa região paulista, ele está mais para redução da garrafa, sem oxigenação. Como que tá? Vai para madeira ou vai ficar em tanques? Fruta ou oxidação? Hoje, que nem eu disse para o senhor, nós estamos assim engatinhando no mundo dos vinhos finos. Tá? O nosso vinho particular da Vinícola Micheletto, até agora, ele não passou nenhum por barrica. Tá? Então, está mantendo o original. Normalmente uma fruta um pouquinho mais passada, porque a colheita de inverno, isso é uma tendência que eu acho que vai mudar um pouco, porque se busca muito 14 de álcool e aquele negócio. Por que não fazer uma coisinha um pouquinho mais leve? Porque tá saindo uns rosé bacana, então tem como manejar. Isso, rosé de Syrah. Agora, clientes nossos já estão colocando em barrica. É de carvalho francês, esse Bramassoli que ela citou aqui, o Luiz já tem as barricas dele lá, já está colocando. Assim, o público dele é um público já no nível... Mas assim, a gente percebe que não conhece muito do vinho, tem um nível, mas... Então o cara sente a madeira, parece que é diferente, que é melhor, vende mais caro, mas nem sempre é o melhor vinho, né? Então... A tendência da Marcelana, depois o Eduardo estava lá, fala muito da Marcelana. Marcelana é uma híbrida, né? Uma híbrida de viníferas. Graças a Deus. Como está a Marcelana na região? Então, a gente pode falar pela planta. Eu provei um vinho de Marcelana só, mas de uma primeira colheita. Gostei. Agora, o vigor da planta é muito parecido com o Syrah. Então, essa inversão de poda ela vai responder bem. Ela tem uma estrutura boa. Eu acredito que sim, pelo que a gente está vendo aqui. Então, ou seja, ela vai vir em madeira, se você colocar em madeira, ela vai desenvolver super bem, mas ela é uma uva com mais facilidade para você deixar os vinhos mais leves, em torno de 12,5, Então, 13. Para a maçã seria ideal. E para a gente fazer um vinho desse é mais fácil do que fazer agronomicamente, sabe? Porque assim, na verdade, tem que estar para menos 14 para manter a senão ela vai. Entendi. É uma informação. E também a gente ainda não... Como a gente tem pouca produção ainda, existem os cortes também, Frank, Syrah, Marcelana depois, então... Que legal. E assim, tem grande adaptação na região. Você me animou agora, porque eu tive... Dando a consultoria para esse alemão outro dia ali, ele falou, essa uva não serve para nada. Ele falou, cada um tem um gosto, né? Que não tem um gosto. Então. Eu falei, mas pelos investimentos que estão sendo feitos nela, né? Viognier, Cabernet Franc, Syrah e essas três. Olha lá, já tem um... Precisa ver o preço, né? Precisa ver o preço. Você pensa em outras uvas além da Sauvignon Blanc e Borgata? Cara, a gente tem esse Chardonnay em teste, mas assim, precisa de mais altitude. Aqui a gente tem 800 metros. Lá na divisa com o Vinhedo já é 1.000 metros, já dá uma diferença legal, sabe? Aí precisa... Cada terroir vai te indicar alguma coisa, porque... Exato. É que nem a Syrah aqui, ela tem um solo meio pesado aqui nessa propriedade. Então, cara, ela dá um amargor ali meio... Então, a gente tem que ver o que mais adapta. O amargor é bom, porque as pessoas acham que o amargor é um defeito. O amargor Depende do nível. Eu sei eu falar se o vinho tá bom ou se tá ruim. Agora, os detalhes Todos os bordões têm armadilha. Claro. Sim. Não, e a gente fala, isso Sim. Tem muito produtor chileno que fala que o amargor é discreto. Já faz parte da discussão.
que é uma característica Sim, sim, sim. É do bioma, né? Sim. Exato. Tem outro. Cada um com a sua característica. Claro. Sim, sim, tem que ter. É isso mesmo, é isso mesmo. Enquanto tá vendendo, tá... vamos lá, né? E se não vender, a gente bebe também. Então... O que o Cabral falou, tem que respeitar o bioma. Sim, sim. Que é o clima. Sim. Hoje uma tendência importante, tendo a nós mencionar, o orgânico. Vocês têm algum projeto, alguma ideia, alguma coisa? Então, assim, é muito difícil a gente praticar uma viticultura orgânica nessa condição de inversão de poda, colheita de inverno. Com uva americana até a gente consegue fazer alguma coisa, sabe? Difícil também porque a gente está numa região de concentração de vinhedo, então eu tenho que ter uma distância de outros vinhedos convencionais para ser orgânico. Mas dá para fazer em uvas americanas. Em uvas finas, em uvas europeias, com inversão de poda, a gente vai podar a videira no final de janeiro, começo de fevereiro. Então ela vai florescer debaixo de chuva e calor. Então é praticamente só se eu cobrir com plástico, tá? Aí que a gente vai ver uma videira coberta. Sim, eu tive lá. Sim. A maioria dos vinhos. Só que ele não inverte poda, né? Ele colhe no verão. Lá em Campos, porque é muito alto, é muito frio, você para inverter poda é muito arriscado. Acima de 1.200 é muito arriscado. Então ele colhe no calor, lá não é tão calor, mas com umidade. Então ele faz a cobertura ali para evitar podridão, botrites. Então consegue. É caro. Aí tem pesquisas aí que dizem que há muita interferência da cobertura no produto final. Outros dizem que não. Então é uma coisa também, ainda tem. Então é uma informação interessante. Legal, é bom saber. Vamos descer até o vinhedo, a gente... Oi, desculpa. Ali na organização não acompanhei tudo, mas eu acho que faltou falar algumas coisas aqui que são importantes, ou não, se você falou, você me desculpa, que são importantes até para contextualização do evento. Esse ano a gente vai trabalhar muito com uma questão de sustentabilidade no nosso evento, depois a gente vai apresentar a programação para vocês. Mas não é só sustentabilidade, né? Hoje em dia tem todas aquelas práticas ESG que também levam à questão da governança e da parte social. E aqui em Louveira, não sei se você falou para mim, filho? Aqui em Louveira, o Daniel, junto com a equipe da prefeitura, porque ele não se apresentou, é isso que eu estou querendo dizer. Ele trabalha na prefeitura de Louveira, é engenheiro agrícola na prefeitura de Louveira, e eles desenvolveram aqui no município um programa que é muito legal de incentivo à fruticultura. E é uma prática que é muito importante aqui para a região, para o município deles, né? Por quê? Porque incentiva o produtor a continuar no campo. E eles conseguiram isso, ele vai explicar, tá? Mas eles conseguiram isso baseados na sustentabilidade também. Então são coisas que trazem para a região essa conotação que a gente precisa olhar cada vez mais no mundo, que é a parte social, a parte ambiental e como a governança pode ajudar nisso, que é a questão do poder público aqui. Além disso, o Daniel é consultor. Então, assim, você falou? Então, na hora que eu ia brincar, depois eu falei, deixa ele. Ele falou assim, se você tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, poxa, se ele não puder, quem é que vai poder, né? Então... discípulo do Murilo. E eles começaram aqui na região. A gente representa a Vitácia também com as mudas, né? Cristian. Assim, só falando um pouquinho do Promif, acho que isso é um dado interessante vocês terem, que é uma política pública que é única no Brasil, tá? Como que funciona isso? Então, voltando lá, a gente tem um problema de descapitalização dos pequenos produtores, tá? Como que a gente vai ajudar? Com tudo que eu falei aqui, mas o poder público poderia dar uma mão também, né? Então, o município de Louveira é um município que tem uma renda per capita muito boa, em função de um eixo logístico que arrecada muito ICM
Então a gente tem uma área pequena, territorial, uma arrecadação boa, tá? Que não é comum em todos os municípios, mas a gente tem essa característica. E tem uma outra questão que é o zoneamento que impede a expansão urbana nessas áreas de produção, que são áreas de mananciais que abastecem o município, tá? Então, como que eu vou falar para o produtor ficar aqui se ele não está ganhando dinheiro? Ele vai começar a vender, ainda mais os mais velhos vão saindo, os filhos vão ocupando, vão vender um pedacinho aqui, um pedacinho ali, vai virar uma ocupação irregular. Então é melhor fazer condomínio, pelo menos foi um negócio um pouquinho mais organizado. Mas a ideia não é essa. Então o poder público tem que nos ajudar a manter essa paisagem, para a gente produzir água para a cidade. Hoje a gente entende o produtor rural de fruta, não como um produtor só de alimento, mas como um produtor de qualidade de vida, tá? Porque ele vai produzir água para o município, ele vai sequestrar carbono, ele vai manter a paisagem, vai manter a cultura, a história. E esse programa, ele tem origem num programa que a gente viu no Colorado, até um pesquisador do IAC que buscou isso para a gente, uma região que falta água e que tinha um incentivo aos produtores. Como que funciona? Hoje o produtor rural aqui em Louveira, ele recebe R$6.000 por hectare ano. Isso condicionado ao cumprimento de metas de ordem administrativa, social, agronômica e principalmente ambiental. Então ele tem uma série de metas que ele tem que cumprir nesses setores para receber esse benefício, tá? Então existe uma auditoria externa que vai anualmente nessas propriedades, mapeia as áreas de produção, vê se ele cumpriu a meta do ano anterior, propõe metas para o ano seguinte e se essa auditoria dizer que ele está adequado, a prefeitura repassa esses R$6.000 por hectare ano, sempre corrigido anualmente pelo IPCA. Além disso, tem uma subvenção ao prêmio do seguro agrícola, existe agrônomo de graça, existe preparo de solo gratuito, mecanização, preparo de solo. Então, uma série aí de iniciativas que a gente implementou para tentar manter esse produtor no campo, tá? As justificativas que a gente tinha nessa lei antigamente, que a gente tentou por vários anos introduzir essa lei, mas a justificativa nossa era sempre a questão do produtor como a história, a cultura, quem desenvolveu o município, mas isso juridicamente não tem respaldo, porque um comerciante pode pleitear o mesmo benefício, um industrial até mais, vai ajudar mais gente, mas a partir do momento que a gente, através de pesquisadores do IAC, definiu que a gente consegue quantificar o que uma área bem manejada com frutas, ela produz de água potável, por infiltração e por deixar de assorear os mananciais, então a gente tem um elemento quantitativo, um elemento que a gente mede. E aí o jurídico aprovou esse argumento, essa justificativa, e essa lei está desde 2014, já passou por avaliações do Tribunal de Contas e outros municípios tentam implementar também. A Embrapa Territorial viu isso também como um negócio que pode ser um modelo. A gente está tentando fazer um trabalho de informatizar essa vistoria em campo, gerar os relatórios, os cálculos. Então eles estão com a gente nisso. Então a gente tem mais esse benefício aí que para tentar manter a viticultura, manter o produtor, manter a história, a tradição aí da região como região vitícola, tá? Então, vamos lá? Só liguei amigos do canal hoje, ó, preparado aqui, bolsa, câmera, frente ao Paço Municipal. O pessoal da Enoconexão já vai passar. Hoje é um dia de como se fosse uma abertura do evento de viticultura da Enoconexão. E a gente vai conhecer, fazer um tour aqui, primeiro uma degustação de vinho, depois conhecer ali o Miqueleto, depois visitar lá um almoço no Biraldo de Cali. Então tem muita gente queria estar aqui nesse lugar, viu? E ainda mais porque vocês sabem que eu não bebo vinho, só suquinho. Uma degustação de vinho, mas fica aí, eu vou falar mais informações sobre o evento da Enoconexão esse ano. Chegando mais uma etapa aqui nos vinhos Miqueleto, aqui em Jundiaí, local muito turístico, muito bonito pelo que eu tô vendo aqui. Ó, show de bola, viu? E a parte de Parreiral, depois a gente vai apresentar aqui, mas muito lindo também. Uma parte protegida, né? E outra parte aberta aqui. E aqui a vinícola, o pessoal que vem fazer turismo, vem visitar, passa por aqui.
tá certo? Depois a gente vai fazer um tour ali, o pessoal chegando, o evento ainda vai começar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ficar com água na boca. Toda a região aqui de uva, toda a região de uva.